Meus irmãos, paz do Senhor. Eu quero aqui deixar 4 dicas para você que é pregador da palavra do Senhor, seja no púlpito ou fora dele. Estava aqui lendo a palavra do Senhor, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero colocar no seu coração. O texto que eu estava lendo aqui é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, só os primeiros versículos, que diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Em minha linguagem e em minha pregação, elas não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 4 dicas para o pregador. A primeira dica que eu deixo aqui para você que é pregador da palavra é: pregue simples. O apóstolo Paulo, ele diz: a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Quando o apóstolo Paulo ele se refere a palavras persuasivas de sabedoria, o apóstolo Paulo não está falando de conhecimento. Muitas pessoas se equivocam e dizem que pregar simples é pregar uma palavra com pouco conhecimento. Não. Quando o apóstolo Paulo ele diz que a sua pregação ela não consistia em palavras persuasivas, ele está tentando dizer que ele não utilizou um vocabulário muito avançado, sendo ele, Paulo, um homem de uma cultura e um conhecimento, né, tanto da cultura judaica quanto da cultura grega que dominava o mundo daquela época, muito grande. Porém, ele que era um homem muito eloquente, ele que era um homem que tinha uma facilidade de se expressar, uma boa oratória, não se utilizou disso para pregar para a igreja de Corinto. Muito pelo contrário. Ele usou uma linguagem simples, uma linguagem de fácil entendimento, com palavras que o seu auditório, o público, as pessoas que estavam na congregação, sejam elas pessoas de grande conhecimento, de grande cultura, ou pessoas simples, talvez até analfabetos, tinham a capacidade de compreender. O foco do pregador é ele ser compreensível àqueles que estão ouvindo, para que esses sejam convencidos pela palavra do Senhor. Então, pregar simples não é pregar com baixo conhecimento, é pregar com facilidade de compreensão daqueles que estão ouvindo. Então, a primeira dica para você, pregador, é: pregue simples. E como eu disse, Paulo era um homem de grande conhecimento. Quem lê as cartas de Paulo à igreja de Corinto, chega à compreensão que ele implantou nessa igreja um grande conhecimento da palavra do Senhor. Então, Paulo pregava simples, mas pregava com muito conhecimento das Escrituras. A segunda dica para o pregador é: pregue simples, mas pregue com conhecimento. Estude para pregar, se prepare biblicamente para pregar, mas quando for aplicar, aplique com palavras de simples compreensão ou conhecimento que você adquiriu no seu estudo bíblico. A terceira dica, melhor dizendo, para o pregador, ela se encontra aqui no versículo de número 2. Paulo diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. Paulo está dizendo: a minha pregação, o centro dela, a base da minha pregação, o foco da minha pregação era Jesus Cristo e ele crucificado. A terceira dica para o pregador é: pregue a Jesus Cristo. Você pode pregar qualquer texto de Gênesis a Apocalipse, mas no final, no foco, no ênfase da sua mensagem, você deve levar a Jesus Cristo. E é possível, sim, pregar qualquer texto do Novo ou do Antigo Testamento e aplicar para Jesus Cristo, porque toda a Bíblia fala de Jesus Cristo, seja no Novo Testamento literalmente ou de uma forma simbólica, como a teologia ensina tipologicamente no Antigo Testamento. Você precisa estudar para que Deus te revele formas de pregar Jesus em toda a Bíblia. Ele diz que ele pregava Jesus crucificado. Por quê? Porque a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz
por nós é o que nos traz a salvação. Então esse deve ser o foco de toda a pregação da palavra do Senhor, seja dentro ou fora da igreja. Pregar o sacrifício de Jesus, que traz salvação a todo aquele que, através da pregação que sair dos seus lábios, vier a crer em Jesus Cristo, nosso Senhor. E a quarta e última dica é: pregue com poder. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui no versículo 4 que a linguagem dele, a sua pregação, não era de palavras persuasivas para persuadir o povo, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Então, número 1, pregue simples. Número 2, pregue com conhecimento bíblico. Número 3, pregue Jesus, mas pregue com poder. Não basta a sua palavra ser simples, não basta ter muito conhecimento bíblico, não basta pregar a Jesus Cristo se você não tiver poder de Deus. E o poder de Deus nós adquirimos com uma vida de oração que deve ser acompanhada também com uma vida de jejum ao Senhor, jejuando e orando, buscando ao Senhor. E esse jejum, essa oração vai nos capacitar a poder andar diante de Deus com uma vida de santidade através do poder do Espírito Santo. E quando adquirimos, essa vida de oração, vivendo de modo santo, quando vamos pregar, o Espírito Santo de Deus nos concede poder. Paulo disse que ele não tentou de forma persuasiva por palavra convencer ninguém. Por que que ele não fez isso? Porque o poder do Espírito Santo é quem convence aqueles que ouvem a palavra da pregação do Evangelho. Então, ore, jejue e tenha uma vida de santidade, e certamente a sua ministração, a sua pregação, o seu evangelismo, aonde você falar de Jesus Cristo para alguém, essa pessoa será convencida pela manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo na sua vida. 4 dicas para o pregador: pregue simples, pregue com conhecimento, pregue Jesus Cristo, pregue com poder. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.